Fala galera, beleza? Decinho Talon aqui. Hoje eu vim falar para vocês sobre o campeonato nacional. Muita gente curiosa, querendo saber como é que funciona os bastidores de um campeonato como esse, como é que funciona o trabalho feito, a preparação feita para o campeonato nacional. Todas as provas importantes, as provas grandes, nós temos uma preparação específica que a gente costuma seguir. E eu vim hoje aqui falar para vocês sobre a nossa preparação do campeonato nacional, como foi tudo feito, como que a gente preparou nos mínimos detalhes cada animal para que a gente conseguisse chegar ali com grandes resultados no campeonato nacional. Antes de começar a falar propriamente disso, eu gostaria de agradecer todos vocês que acompanham a gente, que torcem pra gente aí, ficam postando as passadas ao vivo, assistem aí pela televisão e publicam aí marcando a gente, hashtag Décio Talon aí. E marquem também, pessoal, hashtag Barulho das Pistas. É muito legal a gente sair da pista e já ver várias menções ali dos nossos vídeos, das nossas passadas, das nossas viradas. Eu agradeço de coração a vocês que torcem pela gente, isso é muito legal e é isso que faz com que eu me incentive a continuar cada vez mais produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por todo esse carinho que vocês têm comigo. E hoje eu vim aqui falar para vocês do campeonato nacional. Graças a Deus nós obtivemos excelentes resultados no campeonato nacional. Eu fiz 18 tempos na casa dos 16 segundos, minha equipe totalizou 21 tempos na casa dos 16 segundos. Tivemos excelentes resultados entre os top 3, top 10, ficamos aí praticamente todas as categorias profissionais entre os top 10 e grande parte nos top 3. Foi um evento muito bom para nós, com resultados expressivos e graças a Deus conseguimos manter uma constância com um grande número de cavalos correndo na casa dos 16 segundos. O que a gente prioriza é constância, é ter muitos cavalos aí correndo em um nível alto e graças a Deus nós estamos com uma equipe, um time muito forte de competição e isso também se deve graças aos clientes que nós temos. Tenho que agradecer todos esses clientes que colocam essas joias em nossas mãos para a gente lapidar e para a gente produzir aí um bom resultado. Então, vamos começar agora falando sobre o campeonato nacional. Pessoal, a preparação do campeonato nacional, ela começa 45 dias antes do evento. Ela não é feita perto do evento. A primeira coisa que a gente faz é um check-up geral nos cavalos 45 dias antes de ir para o evento. O veterinário específico de cada cavalo, o veterinário que acompanha, que faz o acompanhamento clínico e esportivo de cada cavalo, vai 45 dias, 50 dias antes da competição em casa e faz um check-up geral no cavalo, flexiona os membros do cavalo e põe para trotar, para ver se ele não está com nenhuma dor, para ver se ele não está com nenhum incômodo, ou seja, muscular, ou alguma inflamação. E ele apalpa o cavalo inteiro, a coluna, a garupa, para ver se o cavalo defende ou reage, mostrando algum desconforto. Essa parte ela é muito importante, pessoal, porque nós vamos precisar do nosso cavalo 100% no evento. Então, é necessário que o nosso cavalo passe por um check-up geral antes de chegar numa competição como essa. Nesses 45 dias, nós vamos fazer também, inclusive, um hemograma dos animais, ver se a imunidade dos animais estão alta, se eles não estão com início de babésia, se eles não estão com alguma falta de vitamina no corpo. E caso tenha, a gente tem tempo aí para suprir as necessidades, dando um soro para eles, dando vitamina, um complexo vitamínico, para que eles cheguem no evento com 100% da imunidade, com 100% da sua capacidade de poder competir em um alto nível. Então, esse check-up, ele é importantíssimo para que a gente consiga ter um resultado grande lá, porque isso vai prevenir eventual tipo de problema que a gente venha ter no evento, um desgaste físico, um excesso de desgaste físico, dor muscular e etc. O que nós fazemos depois desse check-up geral, desse hemograma? Tratar os que precisam e os que não precisam a gente mantém com as vitaminas aí, com o glicopan, com o hemolitan, com o tônus na ração. E o trato tem que ser sempre bem redondinho, dia a dia. As questões do trato, pessoal, eu vou falar como é que funciona no evento mais adiante. A primeira parte realmente é deixar os nossos animais 100% em boa forma, em condição física. Nesses 30 dias antes do evento, pessoal, nós costumamos trabalhar bastante o preparo físico dos nossos animais e os exercícios
que eu costumo passar aí para vocês para destravar, desbloquear toda a movimentação do corpo do cavalo. Trabalhamos pontos nuca, meio do pescoço, a inserção do pescoço com a paleta, frente do cavalo, o meio do corpo do cavalo, a garupa, impulsão, soltar o corpo daqueles cavalos que têm dificuldade de correr no giro, que param demais para virar. Colocar um pouco a garupa para dentro, para aqueles cavalos que soltam demais o corpo no giro, que não tracionam para virar. Então, a gente vai trabalhar especificamente o treinamento de cada cavalo, de acordo com as suas qualidades, de acordo com as suas dificuldades. É um treinamento intenso que os animais recebem durante esses 30 dias. Passamos os cavalos de galope solto, de rédea solta, deixamos o cavalo virar ali sozinho para ver se ele vai errar. No momento em que ele erra, a correção ela é feita na hora. Tiramos o cavalo do virador, levamos para frente, não deixamos ele adivinhar o ponto de virada, de entrada dos tambores. E nós vamos trabalhando passinho por passinho durante esses 30 dias a preparação dos cavalos em casa. Nós, pessoal, sempre procuramos ficar atentos. Se o cavalo sofre um desgaste maior no treino, faz gelo nas mãos para tirar a dor, dorme sempre ligado, coloca pomada, NGF5, pomadas que não dão doping, porque nós já estamos aí no período de risco, que até pomada dá doping se ela tiver corticoide, se ela tiver anti-inflamatório. Tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado também, porque existe o exame de doping no campeonato, então a gente tem que dar o máximo de atenção possível para que a gente não passe uma pomada, não erre aí na preparação em termos de medicação, no caso. Existem pomadas que não dão doping, no caso a gente usa o NGF5, passa NGF5 nos membros do cavalo, dorme ligadinho, ou o barro branco, né, o Ice Flex, para que os cavalos relaxem os membros, a articulação, a musculatura do corpo e para eles dormirem e descansarem bem. Sempre importante, pessoal, baia seca, baia limpa, com bastante serragem, dê conforto para os seus cavalos descansarem de noite. É extremamente importante o descanso deles. O repouso deles fazem com que a gente evite exaustão, fadiga. Então, é o que a gente procura realmente, tá preocupado com o bem-estar dos nossos cavalos, não só na parte do treinamento, mas fora dele, no zelo que a gente tem que ter com eles, sem ser montando, na parte dos bastidores ali, na parte do paddock, na parte do descanso deles, na parte da noite, noturno. E aí, pessoal, preparamos os nossos cavalos para o campeonato nacional, treinamos cada um especificamente um treino diferenciado para cada tipo de cavalo. Lembrando que cada cavalo tem uma maneira de ser trabalhado. Tem cavalos que têm facilidade em apoiar, tem cavalos que têm facilidade em rodar garupa. Então, nós precisamos analisar a característica de cada cavalo, adaptar os exercícios de acordo com essas características e montar um planejamento de treino específico para cada animal. É isso que nós precisamos fazer para que a gente tenha aí um cavalo de alta performance e um treinamento bem direcionado de acordo com a sua qualidade e sua dificuldade. Pessoal, chegou a semana do Campeonato Nacional, nós vamos embarcar a nossa tropa, chegamos no Campeonato Nacional. Nós geralmente chegamos com 2 dias de antecedência no Campeonato Nacional, porque as provas, elas começam, então a gente precisa arrumar tudo, pegar um lugar bom. Se você chega muito em cima da hora, você pega lugares muito longes das pistas de velocidade, e aí acaba ficando ruim, dificultando o manejo pra gente que vai com muito cavalo em prova. Então, chegando no Nacional, a gente arruma um lugar para se instalar, de preferência uma localização boa, que não fique tão distante da pista, e um lugar tranquilo, que dê para os nossos cavalos também descansarem com tranquilidade. Chegamos no Campeonato Nacional. Novamente, chamamos os veterinários, que são os responsáveis pelos cavalos. Eles já estão com os estandes lá montados, eles já estão com a parte de fornecer o serviço para a gente, de esportivo, né, no caso. E aí nós levamos os animais para eles dão novamente um check-up geral nos cavalos. Se algum cavalo tiver com alguma dorzinha, se algum cavalo tiver com algum desgaste aí, a gente consegue fazer um soro para hidratar, conseguimos entrar no gelo, tem terapia com laser, acupuntura, quiropraxia, tudo isso a gente tem que estar bem
bem centrado ali com o veterinário, tudo é uma ligação ali bem bacana, para que a gente dê todo o respaldo necessário para cada cavalo. Aí os veterinários, eles fazem ali um check-up geral, quiropraxia, se tiver com alguma dor lombar, faz uma acupuntura, e a gente coloca massagens para relaxar, para hidratar se algum cavalo chegar com um pouco mais de desgaste lá no momento da prova. Então a gente tem esse respaldo da equipe veterinária. Todas as vezes que a gente treina ou que a gente compete, a gente já sai direto do paddock, leva os nossos animais, tira a sela, dá um banho e leva para o veterinário para ele dar um check-up. Se precisar fazer gelo, nós faz. Isso é imediatamente depois de ter competido ou de ter treinado na pista, no caso nos test horse. A gente já dá um check-up geral neles novamente. A ideia é que a gente consiga manter eles todos os dias do evento, sem dor nenhuma, sem desgaste físico, para que nós cheguemos nas finais, que no caso é nos últimos dias, com os animais 100% pleno, com a condição e capacidade de dar o seu máximo e o seu melhor na pista, nas finais do Nacional. Preparação top, a preparação de esportiva, deixamos na mão dos veterinários ali, eles têm a equipe que pegam os cavalos na baia, levam para fazer o gelo, essas coisas todas, ou se a equipe deles estiver enrolada, a gente mesmo leva os cavalos lá, deixa lá com eles terminam o gelo, acupuntura, laser, shockwave, eles ligam, dão um toque pra gente e a gente vai buscar os cavalos, ou então eles mesmos, se não tiver tão corrido lá o stand deles, eles levam os cavalos para nós nas baias. Aí, pessoal, outra parte também que é bastante curioso, que as pessoas me perguntam bastante, é a respeito do trato no campeonato nacional. Eu costumo não tirar os meus cavalos da rotina, entendeu, pessoal? Para mim, a rotina ela é muito importante para o desempenho do cavalo. Só que, infelizmente, nas provas a gente às vezes não tem horário para acabar, às vezes acaba meia-noite, 1h da manhã, às vezes começa... Às vezes a gente corre num horário, tipo na hora do almoço, ou corre muito cedo, tem que treinar muito cedo. Eu procuro, na realidade, manter o máximo possível o padrão que eles estão acostumados na minha casa. Os tratos feitos sempre no mesmo horário, 6 horas da manhã, 11h30 da manhã e 4 da manhã com ração. E feno, logo em seguida, depois de 1 hora do trato da ração, a gente faz também esses 3 tratos de feno aí, de alfafa, e junto com a ração o suplemento, no caso o Hemolitan para manter a imunidade alta, Glicopan, que é glicose, que é energia, e tem animais que tomam o tônus vaquejada, que é para fortalecimento muscular e manter com uma estrutura bem boa, estrutura muscular bem boa. E tem animais que a gente não usa muito tônus vaquejada, porque ele já tem uma estrutura muscular muito forte, então a gente procura apenas mantê-los no Glicopan e no Hemolitan. E o trato, pessoal, quando nós vamos competir, nos dias de competição, eles têm que mudar. Nós não podemos tratar os nossos animais se eles vão correr daqui 1 hora, daqui 2 horas antes. Nós não podemos tratar o nosso animal em cima da hora da gente pegar ele para aquecer. O que eu costumo fazer muito é deixar os meus animais de jejum de 3 a 4 horas antes da competição, de volumoso, de feno e de ração. Eu não dou comida para eles de 3 a 4 horas antes da competição. Eu coloco um pouquinho só de feno, um tabletinho só de feno, para eles irem mastigando ali um pouquinho, mas a gente não costuma dar comida à vontade ou trato normal, para que eles não fiquem estufados, eles não corram ali muito estufados, com muito barrigudo. A mesma coisa a gente. Depois que a gente almoça, a gente vai correr na rua, vai dar um piripaque na gente, ou a gente não vai ter o aproveitamento que a gente teria se estivesse de jejum ali um tempo antes de fazer atividade física. Então é a mesma coisa o cavalo. A gente deixa ele de jejum de 3 a 4 horas antes da competição e nós tiramos a água dele por volta de 1 hora antes dele entrar em pista para competir também, para ele não chegar lá muito estufado. Não, isso pessoal, é bem sossegado, não prejudica o cavalo, não é algo que seja prejudicial à saúde do cavalo, porque ele está com a água ali à vontade o dia inteiro. Então essa 1 hora antes, 1h30 antes dele competir, você tirar a água dele não é algo que vai prejudicar ele, muito pelo contrário, vai fazer com que ele esteja mais leve, não esteja com a barriga cheia d'água e
com certeza ele vai conseguir ter um resultado melhor para você dentro de pista. A grande parte dos cavalos, pessoal, a gente faz, às vezes tem animais que tem problema, que tem hemorragia pulmonar, que sangram, a gente deixa eles umas 2h30, 3 horas sem no trato, sem a água, para realmente desidratar, para evitar que o cavalo não sangre na hora da competição. Isso é um tratamento, pessoal, que é normal ser feito nos cavalos atletas, e que a gente sempre costuma fazer, esse jejumzinho aí, para que o seu cavalo chegue com a barriga leve e para render 100% do que ele pode. Outra pergunta que me fazem bastante mas e se o meu cavalo corre 2, 3, 4 vezes no mesmo dia? Como que eu faço? Eu vou deixar meu cavalo o dia inteiro sem comer, o dia inteiro sem beber água? Não, você não vai fazer isso. Você faz o primeiro jejum bem rigoroso de 3 horas ali, 3 a 4 horas sem comida, 1h30, 2 horas no máximo assim sem água. Você correu a primeira passada, você deixa ele tomar água, bastante água, ele já vai estar desidratado. Deixa ele tomar bastante água e põe um pouquinho, uma pastinha de volumoso. Ração você não dá, só uma pastinha de volumoso de feno. Se o seu cavalo for correr muito em seguida, pessoal, se for uma passada atrás da outra, a água você controla um pouco também. Você dá ali 6, 8 goles de água e o volumoso você coloca só um pouquinho também para ele não ficar sem comer e não ficar sem beber água. Agora, se a passada sua vai demorar umas 3 horas, 4 horas para se repetir, você pode dar sim mais água para ele e um pouquinho mais de volumoso. O primeiro jejum é o mais importante, que é quando ele vai ficar realmente bastante tempo sem comer e sem beber água. Os outros você vai intercalando ali com um pouquinho de volumoso, um pouquinho de água, para o seu cavalo não ficar o dia inteiro sem comer e sem beber água. Outra coisa que me perguntam bastante, pessoal, é em termos do aquecimento para as competições. Como eu faço os meus aquecimentos dos meus animais para a competição na hora da prova? Pessoal, não existe uma regra geral. Cada cavalo tem um aquecimento específico. Cada cavalo tem a sua dificuldade, cada cavalo tem a sua facilidade. Então nós vamos trabalhar justamente em cima de cada característica de cada animal. Nós não podemos, não é receita de bolo que você vai seguir ali passo a passo e vai dar certo para todos. Nós precisamos conhecer as qualidades e as dificuldades do nosso cavalo e trabalhar em cima delas no preparo ali antes da competição. Tem cavalos que rodam a garupa, tem cavalos que têm a frente lenta, tem cavalos que põem demais a garupa. Nós vamos ter que exercitar os cavalos de acordo com o que eles mostram pra gente na movimentação do corpo deles. Então, se o meu cavalo roda a garupa demais, eu vou fazer bastante exercício, encaixando a garupa, reunindo bem ele, empurrando a frente, fazendo a garupa impulsionar o corpo para frente. Se o meu cavalo põe demais a garupa para dentro, é bastante exercício soltando a garupa, ladeando, fazendo o cavalo correr de lado, literalmente fazendo propositalmente o cavalo rodar a garupa para ele cruzar mais os pés em vez de pôr o pé demais e de deixar a garupa muito encaixada. Então, o preparo ali, antes da competição, no aquecimento, ele vai variar realmente de cavalo para cavalo. Não tem uma receita de bolo. Cada cavalo é aquecido de uma maneira diferente. Os cavalos mais nervosos, mais estressados, quais os tipos de aquecimento que você usa? Os cavalos mais nervosos, pessoal, ou eu aqueço muito eles antes da prova para tirar a ansiedade, e aí depois eu paro ali de 5 a 8 minutos antes da competição, deixo eles respirarem paradinho, quietinho, para voltar o fôlego, para entrar para competir. Ou então, existem os cavalos que são mais nervosos, que se desgastam demais se você aquecer muito, e que mesmo assim não conseguem controlar a ansiedade no aquecimento. Então, esses cavalos eu procuro aquecer bem menos, só dar um trotinho ali, um galopinho, só para eles aquecerem o corpo. Checo os exercícios, nuca, o cavalo está encaixado, faço exercício de 8, faço exercício de inversão, que é fazer o cavalo trabalhar em arco reverso e em círculo ao mesmo tempo, no mesmo exercício. E trabalho em cima das particularidades de cada um. Se o meu cavalo não volta à frente, eu coloco uns rollback para deixar a frente dele mais rápida. Se o meu cavalo volta à frente demais, eu tiro só o corpo dele para frente, tiro bastante a paleta dele em arco reverso. Se o meu cavalo põe demais garupa, entro na costela dele, tiro a garupa, faço ladear bastante para fora.
Se o meu cavalo solta demais a garupa, eu encaixo a garupa com a perna de fora, faço ele encaixar a garupa e empurrar o corpo bastante para frente. Então vai variar realmente de acordo com o cavalo e o temperamento dele também. Nós precisamos conhecer qual seria o melhor aquecimento para aquele tipo de indivíduo. Então a gente vai testando, pessoal. Como que você encaixa o aquecimento do seu cavalo? Testando. O cavalo que é muito ansioso, muito nervoso, eu testo ele aquecendo bastante antes da competição ali, e depois paro uns 5, 8, 10 minutos. Se eu vejo que ele tem um desgaste muito grande nesse tipo de aquecimento, no próximo aquecimento eu já vou trabalhar ele menos, e menos minutos e com uma menor intensidade de exercício, para ele desgastar menos e entrar com mais gás na prova. Vai variar, pessoal. E como é que eu sei que eu acertei o aquecimento? Quando você der uma boa passada, quando você achar que a sua passada que você deu na prova é aquela que está no caminho certo, que a passada foi boa, você procura copiar o aquecimento que você fez anteriormente. E aí você vai ajustando o padrão do aquecimento. Eu acho que eu preciso fazer um pouco mais de exercício soltando a garupa. Um pouco mais vindo à frente. Um pouco mais flexionando a nuca. Você vai começar a conhecer melhor o seu cavalo, analisando os aquecimentos anteriores das passadas e ver qual que foi o que ele mais se identificou. Chega num momento, pessoal, eu acho que em 60 dias, 90 dias que eu tô com um animal em competição, eu já consigo montar um aquecimento dele bem redondinho, de maneira com que ele consiga aí não se desgastar muito, entrar com um nível de concentração alta, com todos os movimentos do corpo desbloqueados e pronto para dar um bom rendimento em prova. Como eu faço o aquecimento dos meus cavalos? Não existe uma receita, exatamente teste. Vou testando um aquecimento por passada até eu encontrar um aquecimento ideal que se identificou com ele através de uma boa passada. Os cavalos mais mansos, os cavalos mais moles, mais sonsos que a gente fala, que são muito mansos, que tem que estar o tempo inteiro empurrando para frente, esses animais nós também trabalhamos um aquecimento testando o aquecimento até encontrar o que mais se adapte a ele. Tem cavalos que tem que acordar eles antes da prova, dar uma acelerada neles, uma disparada neles para eles ficarem acordados, acesos, para que na hora da prova eles estejam ligados e façam uma passada bem rápida, sem demorar nos giros, sem precisar ter que tocar demais. São aqueles cavalos que a gente acelera eles um pouco antes para eles ficarem ligados, para a adrenalina subir e eles chegarem num estágio bom de adrenalina. Tem animais mansos que, pelo contrário, é melhor você deixar eles desse jeito, só trotar, dar um galopinho, fazer uns exercícios de base, quebrar. Os exercícios praticamente a gente checa todos antes da competição, pessoal. Nuca, movimentação de frente, garupa empurrando o corpo, o meio do corpo caminhando para os lados. Todos esses exercícios são checados antes de você entrar em pista para competir. Mas a quantidade de exercício e a quantidade de tempo em cada exercício e o tempo de aquecimento de cada cavalo vai variar realmente de acordo com o cavalo. E a gente vai começando a conhecer o aquecimento ideal, testando vários tipos de aquecimento, como esses que eu estou falando para vocês. Então tem cavalos muito mansos, pessoal, que pelo contrário, você não precisa acender eles, deixar eles ligados. Você só trabalha eles normal e quando eles entram em pistas, eles sabem que eles vão correr. Por mais manso que eles estejam, a hora que chama o nome deles, o nível de adrenalina deles sobe e eles estão preparados ali para dar o máximo deles e correr o máximo deles. Nós precisamos realmente conhecer os nossos cavalos. Tem aqueles mansos que entram na pista e você não der uma acordada, eles não correm. Tem aqueles mansos que eles sabem no exato momento em que eles vão competir. E eles acordam apenas no momento em que no momento da largada, que é no momento em que ele vai para o primeiro tambor. Então, exatamente testando passada por passada que você vai conseguindo aí encontrar o melhor aquecimento para o seu cavalo. Não tem como eu falar um aquecimento ideal, não existe. Cada cavalo tem as suas particularidades e é conhecendo o indivíduo que você vai conseguir encontrar o melhor aquecimento para ele. Mas, repetindo, os exercícios de checagem nós costumamos utilizar em todos os cavalos. Desbloquear a nuca, movimentação de frente, soltar o corpo lateral, empurrar com a garupa o corpo. Tudo isso você vai checar no seu cavalo antes de entrar para competir. Vamos agora, pessoal, falar a parte psicológica. Tem bastante perguntas a respeito da parte... como é que eu preparo a minha cabeça, o meu psicológico, a minha parte mental para chegar na competição
sem se cobrar demais, para absorver aquela pressão de uma maneira positiva e não negativa. O que eu costumo fazer muito, pessoal, é me concentrar no meu treino, tá? Quando eu monto no meu cavalo, o ideal é que você esteja realmente pensando o tempo inteiro na movimentação do corpo do seu cavalo, pensando o tempo inteiro nos exercícios que você está fazendo no seu cavalo. Não é legal você estar montando ali no aquecimento, pensando, mas como é que eu vou... Mas será que o meu cavalo vai virar? Mas será que meu cavalo tá bom? Nossa, mas a prova tá muito apertada. Todos esses sis que você coloca na sua mente são bloqueios mentais que fazem com que você, ali fora, já gere uma insegurança e faça com que você tenha uma grande probabilidade de erros dentro da prova, dentro da sua passada. Você está treinando, você está se comprometendo. Tente gerar uma segurança para você, não duvide do seu potencial. Procure focar nos treinos que você acertou, procure focar no que deu certo na sua preparação para a prova. Não crie inseguranças e incertezas na sua cabeça antes ali da competição. E você tem que preparar isso antes de chegar na competição. Eu procuro pensar o tempo inteiro nas características de cada cavalo que eu tenho. Meu cavalo tem dificuldade naquele tambor, então nós estamos treinando para melhorar essa dificuldade naquele tambor. E na hora da tocada eu tenho que confiar nele, eu sei que ele vai trabalhar, porque a gente está mexendo para melhorar aquele tipo de dificuldade que ele tem. Então, na hora da passada, pessoal, na hora que você for competir, não fiquem preocupados. Mas e se eu errar? Mas meu cavalo, será que ele está bom o suficiente? É isso que vai fazer com que você erre. Ali naquele momento, pessoal, você tem que pôr à prova tudo aquilo que você treinou. Você tem que pôr à prova todo aquele esforço e dedicação que você teve no seu treino. Você tem que confiar em toda aquela preparação que você teve anteriormente. É muito importante que você tenha perto de você pessoas que te ajudem a ter essa preparação, que te deem essa segurança, que mostrem para você que você está realmente no caminho certo. Eu tenho minha equipe, eu tenho a minha família, todas essas pessoas, elas me geram segurança, elas me põem para frente, elas me dão ânimo, estímulo. E é isso que você tem que fazer, se rodear de pessoas que torcem por você, que tenham pensamentos positivos, que são pessoas que realmente querem ver o seu bem. A gente vê, pessoal, nos paddocks ali, muita inveja, muita futriquinha, uma pessoa querendo desconcentrar a outra, falando frases ali no paddock para a pessoa errar as passadas, isso tem demais, sabe? E eu acho que a gente não pode receber esse tipo de conversa e absorver para si. Eu vejo muitas pessoas pegando pressão lá atrás no paddock, com conversinhas, se desconcentrando ali à toa, e acabam perdendo a sua passada ali no paddock. Então, o que você procure, pessoal, na hora que você estiver ali no paddock para competir, fique perto das pessoas que você sabe que estão conversando com você, querendo o seu bem, torcendo por você. Não fiquem com pessoas que você sabe que são amigos seus ali só nesses momentos aí de alegria, que são pessoas que às vezes querem te testar, falam coisas para você, às vezes que te machucam ou que te põem pressão, põem pilha. Esse tipo de pessoa você tem que estar um pouquinho isolado e não dá bola, não dá corda. Sai fora e fala, beleza, eu tenho que sair aqui, eu já volto, e vaza fora. Não fique ali dando conversa para quem ali está possivelmente querendo te atrapalhar e querendo te prejudicar. Faz mal para você e atrapalha todo o seu trabalho ali, toda a sua concentração para competir. Então, foque no seu trabalho, no que você fez, crie segurança para que você chegue lá na hora e nada te atrapalhe, nada abale o seu psicológico. Já se prepare, pessoal. Mas às vezes a pessoa vai gritar, vai ter aquele povo vai... Isso aí tem um monte. Já prepara a sua cabeça para escutar. Já prepara a sua cabeça para o maior nível de pressão que você puder imaginar. Pensa que você vai entrar na pista e que vai estar todo mundo gritando e batendo na madeira, batendo na cerca. E prepara a sua cabeça para isso. Prepare a sua cabeça para a maior das pressões. É isso que você tem que pensar. Porque quando você for entrar em pista, se tiver um burburinho, alguma coisa, você já está preparado para aquilo. Você já sabia que aquilo ia acontecer. E não te pega desprevenido. Você acha, nossa, ninguém ia gritar para mim. E de repente começa um monte de gente de gritar e te pôr pressão. Você é pega de surpresa. Você é pego de surpresa. Então, isso vai fazer com que você desvie o foco e absorva aquela pressão de uma maneira negativa e faz com que você erre na prova. Errar, pessoal, é normal. O erro faz parte da vitória.
O erro faz parte da vitória. E o medo de errar tira a vontade de vencer. Você tem que entrar na pista, você não pode entrar com medo de errar. Você tem que jogar os seus cavalos perto do tambor, em cima do tambor, e falar, eu vou dar uma passada boa, eu vou dar uma passada boa, eu vou errar. Não tem meio termo. Um nível alto de prova desse, você tem que trabalhar em cima do tambor. Toda vez que você tem medo de errar, medo de derrubar, você antecipa os comandos, antecipa o movimento, e aí que você erra, aí que você derruba, aí que você puxa demais, seu cavalo pesa. Então você tem que saber confiar, você tem que ali dentro esquecer todos os problemas que você teve, todas as dificuldades, e confiar no cavalo que você tem, confiar nos seus treinamentos. Se você se inscreveu ali, vai porque você realmente está confiante de que você pode ter um resultado. Então não atrapalhe essa confiança sua com pensamentos negativos e com medo de errar. O medo de errar tira a vontade de vencer. Se você entrar na pista com medo de errar, você erra. Outra coisa que eu sempre tenho na minha cabeça, não se preocupe com o tempo dos outros, pessoal. Tem um 16.500 ganhando a prova, um 16.600 ganhando a prova. Parabéns para o cara que deu 16.500, para a mulher que deu 16.500. Ótimo, parabéns para ela. Agora, eu vou fazer a minha passada e vou dar o meu melhor. Não estou entrando na pista pensando no 16.500, pensando no 16.600. Quando você entra na pista pensando no tempo que está liderando, a sua chance de erro aumenta absurdamente. Pense na sua passada, pense nos seus treinos. Faça a passada que você treinou. Não pense no tempo que está ganhando. A maioria das minhas vitórias, grande parte da vitória, tinham tempos muito baixos ganhando. Eu não entrei para tirar o tempo, eu entrei para fazer o meu melhor. E aí que deu certo. Eu fiz o meu arroz com feijão, eu não inventei nada de diferente do que eu treinei. E foi isso que eu acabei conseguindo aí tirar e me superar e baixar os meus tempos. Então, isso eu aprendi. Todas as vezes que eu entrei na pista pensando no tempo, para tirar o tempo, eu errei. Hoje em dia, eu tenho uma cabeça muito tranquila, eu absorvo muito bem a pressão para o lado positivo. Eu gosto de pressão, quanto mais pressão põe em mim, mais que eu gosto. Hoje eu sei absorver essa pressão para um lado positivo. Isso me ajuda a me sentir melhor. Eu mudei um pouco a minha mentalidade, consegui sentir essa pressão como, não como uma responsabilidade, mas como uma maneira de me ajudar, de me incentivar a tentar tirar o melhor de mim. Então, eu entro na pista para fazer a minha, pode ser o melhor tempo, pode ser o 16.300, um recorde mundial. Eu entro para fazer a minha, eu não estou entrando para fazer o recorde mundial, eu estou entrando para fazer a minha passada. E se a minha passada for muito, muito boa, ela possivelmente pode chegar perto, ou às vezes pode chegar até bater o recorde, que é o que acontece quando um recorde é batido atrás do outro, como a gente está vendo aí. As pessoas elas não entram na pista para bater recorde, elas entram na pista para fazer o melhor daquele conjunto. E é aí onde a pessoa consegue tirar o máximo do conjunto. Nunca entre na pista pensando nos outros, quem está na sua categoria, que tempo que está liderando. Entre e faz a sua passada. É arroz com feijão, é o que você está acostumado a treinar. Se o seu treino estiver compatível com o nível alto, você vai dar uma passada de nível alto. Às vezes você não vai tirar, mas você vai fazer uma passada que consiga aproveitar 100% do seu cavalo e ter um resultado expressivo. Se você quer fazer um 18, preocupe na sua passada, não preocupe na passada do que está dando 17. Faça a sua parte, não pense nos outros. É assim que você vai conseguir ter um nível de aproveitamento maior. Todos esses detalhes que eu tô contando para vocês, pessoal, da parte psicológica, eu já passei, eu já errei muito, já pequei muito, pensando no tempo que estava liderando para mim. Eu falo, nossa, eu preciso tirar, e é onde eu erro. E aí eu aprendi, conforme fui treinando e competindo, que quando eu entro pensando em fazer a minha parte, muitas das vezes eu consigo tirar aquele tempo. E se eu não tiro, pelo menos eu fiz uma passada compatível com o nível da prova. Hoje as provas estão muito fortes, a gente não admite erro. Qualquer errinho você perde. Realmente um campeonato nacional tem que ser no limite e acertar tudo. Mas independentemente disso, eu vou lá para fazer a minha. Eu não estou pensando no tempo que está liderando, nem quem está na categoria. Eu vou para fazer a minha parte, eu vou para dar o meu melhor. E não tenho medo de errar, sem medo de errar. Eu jogo em cima da lata meus cavalos, ponho perto do tambor e para frente. E deixo os cavalos correr e penso, o meu ponto de visão é sempre na cerca do fundo, não olha no tambor, o cavalo vai onde você olha, então pense sempre para frente, olhe na cerca do fundo. Deixa o cavalo passar o tambor e abre a mão, o cavalo cai certinho atrás do tambor para voltar, sem medo de errar. O medo de perder tira a vontade de vencer.
Coloquem isso na sua cabeça. Joga o cavalo em cima da lata, se for para ser, vai ser. Se errar, paciência, mas você foi para cima, você foi para dar o seu melhor. O erro faz parte da vitória também, e é com os erros que a gente aprende e cria uma pessoa melhor, se fortalece. Sem erro, não existe evolução. O erro faz parte da evolução. Então, eu acho que é assim que funciona. Você deve preparar o seu psicológico antes. Tá preparado para o pior das pressões. Para os caras gritando, pulando na cerca, batendo na pista, todo mundo em pé na pista. Você tem que se preparar para esse tipo de pressão. Então você tem que colocar na sua cabeça isso, e quando você vai entrar lá, se você tiver com esse nível de pressão absorvido pela sua mente, nada vai te abalar lá dentro. Outra coisa, fique esperto nos mínimos detalhes, como eu te falei no paddock. Fique na sua, converse com pessoas que realmente querem o seu bem. Se você vê que a conversa começa a ficar um pouco tensa, que você começa a pensar em outra coisa a não ser na sua passada, sai, fala que precisa ir no banheiro, precisa ir em algum lugar, sai fora e fica na sua. Não perca a concentração, não perca o seu foco ali antes da competição. E treine a passada que você quer dar na sua cabeça. Treine. Eu treinei essa passada aqui minha do treino. Essa passada foi a minha melhor passada do treino. Coloque ela na sua cabeça 10 vezes antes de correr. Eu saí desse ponto aqui, fui pro tambor, a minha largada foi nesse ponto aqui, meu cavalo entrou perto do tambor, foi no fundo do giro, saiu no segundo tambor, levei perto do tambor, levei atrás do tambor. Foque na sua melhor passada de treino e repita ela 10, 15 vezes na sua cabeça, na sua mente. É isso que vai fazer com que na hora que você entre na pista, sua cabeça vai estar no automático. Você vai fazer a passada sem pensar. Porque como a gente está com muita velocidade na hora da competição ali, você não tem tempo para pensar. Você pensou, você perdeu, você errou. Então você tem que focar a sua passada 10, 15 vezes na sua cabeça, treinando isso, para que na hora que você entre para competir, essa passada esteja gravada no seu subconsciente. Na hora você não pode pensar em nada, é o seu reflexo que vai fazer com que você acerte a passada. E o seu reflexo está diretamente ligado ao seu subconsciente, que é o que você treinou repetindo 10, 15, 20 vezes aquela passada na sua mente. É assim que eu faço a preparação dos meus cavalos e da minha parte psicológica na competição. Eu sempre tenho a passada gravada, a passada perfeita gravada na minha cabeça de todos os cavalos que eu entro em pista. Eu já sei mais ou menos os pontos de todos eles e o que eu tenho que fazer. Logicamente, é muito difícil acertar a passada perfeita, muito difícil, mas eu tenho essa passada perfeita de cada cavalo na minha cabeça. Sempre sai uma coisinha ou outra fora do esperado? Sai, mas cada dia a gente está mais próximo dessa passada, e só de estar próximo dessa passada perfeita, você vê que os tempos chegam, 17.700, 800, 600, são passadas próximas à perfeita, que são aquelas que eu tanto treinei na minha cabeça e que eu tanto ensaiei várias e várias vezes de cada cavalo antes de entrar na pista. É assim que eu trabalho a minha parte psicológica. Outra coisa, pessoal, bastante curiosidade aí das pessoas. Como que é feito o treinamento dos seus animais no test horse? Os nossos cavalos no test horse, pessoal, nós passamos de galopão com a rédea bem solta, mas bem solta mesmo. E deixa o cavalo, e vamos sentir como é que o nosso cavalo tá. Se ele tá indo no ponto sozinho, se ele tá entrando certo para virar. E deixamos bem solto e atento, esperando para que ele erre, para que a correção seja feita no exato momento em que ele erra. Se eu passo de galope, o meu cavalo trabalhar nos pontos de virada certinho, vai no primeiro tambor de rédea solta, bate e sai, vai pro segundo tambor de rédea solta, paradinha, vai até atrás do tambor sem antecipar, sem ameaçar de sair para fora, nada, bate e sai. Terceiro tambor, mesma coisa, se ele for de rédea paradinha, nos pontos, sem se atrapalhar, sem sair fora do tambor ou sem cair para dentro do tambor, a gente deixa ele virar, dá 3 viradas. Ele deu as 3 viradas, a gente para ele na reta final e volta de novo no primeiro tambor. A gente fez os 3 tambores de galopão, a gente para ele na reta final, volta e passa de galopinho nos tambores novamente. Dá tempo, é 1 minuto que você tem, aí dá tempo. Você faz 1, 2 voltinhas, vai pro segundo, 1, 2 voltinhas, pro terceiro 1, 2 voltinhas e sai. E vai embora. É assim que a gente treina o nosso test horse, se o nosso cavalo não erra nada na hora que a gente solta a rédea dele. Deixa ele trabalhar de galopão à vontade, de rédea solta. Ele errou, que é agora que eu vou falar. Quando o meu cavalo erra, pessoal, eu tô de rédea solta. Ele errou. Eu cato na hora, tiro no arco reverso, dou umas 2, 3 pegadas por cima, assim, no caso no primeiro tambor, no arco reverso, volto lá e levo ele de novo, levando bem no fundo do giro e vou pro segundo tambor. Mesma coisa. Levei a rédea frouxinha. Meu cavalo ameaçou de antecipar. Eu
dou uma por dentro assim, pra cima, e tiro ele no arco, levo ele até a cerca do fundo, dou umas duas em arco assim, pra fora do segundo tambor, aí depois eu venho, vou por trás de novo, venho de galopinho, vou por trás de novo, alinho ele de galopinho e levo ele de novo no segundo tambor de rédea solta. Aí, muito provável que ele vai correr até o fundo do giro, porque você deu duas tiradas bem bruscas nele, aí ele vai correr até o fundo do giro, sobrando espaço. Aí você deixa ele ir sobrando espaço, vira e sai para o próximo tambor. A mesma coisa no terceiro, se ele ameaça antecipar, dá uma pegada por cima, leva ele até a cerca, tira no arco reverso umas 2, 3 vezes, adianta os pontos de virada do seu cavalo, se o seu cavalo antecipou, adianta os pontos de virada, volta lá de novo por trás, simula que você está saindo do segundo tambor, você tirou no arco reverso, aí volta aqui por trás, dá um de galopinho, simula que você está saindo no segundo tambor para o terceiro, e leva ele de novo de rédea solta e vê se ele vai correr até o fundo do giro sem ameaçar de entrar. Se ele for, você deixa, vira por longe e volta e vai para a reta final. Se ele cair de novo, você tira 2 vezes, não vira o terceiro tambor e vai para a reta final. Treina sem deixar ele virar o terceiro tambor. Porque nas 2 vezes que você tirou, ele antecipou. Então você termina o treino sem virar o terceiro tambor. No caso, estou dando o exemplo do terceiro tambor. Sai na reta final e tá bom para ele. A gente costuma fazer 2 ou 3 test horses por cavalo. Se o meu cavalo na primeira passada ele trabalhou tudo sem erro, de rédea solta, de galope assim à vontade, aí a segunda passada do test horse vai ser de galopinho, bem por longe dos tambores, dá 2, 3, 4 voltas em cada tambor, 2, 3, 4 voltas em cada tambor, bem relaxando ele, deixando ele bem mansinho, e sai na reta final de galopinho e vai embora. É assim que eu faço se o cavalo está muito bom, muito bem alinhado. Se o meu cavalo antecipou na passada anterior, ou se ele se perdeu na passada anterior, eu vou fazer mais um test horse de rédea solta. Levo de rédea solta e fico atento nos erros que ele teve na passada anterior. Se ele não errar, eu deixo. Se ele errar, eu corrijo novamente, tirando no arco reverso e levando para frente. A tendência, pessoal, é que em 2 passadinhas, em 3 passadinhas, se o seu cavalo estiver persistindo no erro, melhore muito, tá? Só que você tem que corrigir ele no exato momento em que ele erra e tem que deixar ele errar, de rédea solta. Se você trabalhar com apoio, com contato na boca do seu cavalo, você não está permitindo ele errar. Ele nunca vai errar. Ele só vai errar na velocidade máxima quando você estiver dentro da prova. E aí é justamente no momento em que ele não pode errar. Concorda comigo? Então, solta a rédea do seu cavalo, trabalha solta, deixa ele errar. Você só vai saber se ele está bom quando você tiver de rédea solta e ele trabalhar sozinho. Agora, se ele está de rédea solta e ele errar, você corrige no exato momento. Por isso, não é legal você trabalhar escorado na boca, com contato na boca, guiando o seu cavalo. Você não está dando a oportunidade dele errar. Aí, você vai levar seu cavalo na prova, se você não deu a oportunidade dele errar no treino, você vai levar seu cavalo na prova que você vai soltar a rédea, ele vai errar, ele vai antecipar, ele vai perder a passada. Porque ele está tão acostumado a ser guiado que quando você solta a rédea ele não sabe o que fazer. Ele antecipa os comandos, ele perde o virador, passa tambor. Então, se preocupe bem e se atente a isso. Rédea solta, deixa o cavalo errar e corrige no exato momento em que ele erra. O cavalo precisa trabalhar de rédea solta, para você ver se ele está realmente fazendo tudo e caso ele não esteja, você consegue corrigir, porque você está vendo ele solto, sozinho, vendo a intenção dele no caso. Então, sempre se atente com isso. Trabalho de rédea solta e corrige no exato momento em que ele erra. Trabalhamos muito, pessoal, isso. E grande parte dos cavalos erra no treino. É normal, de antecipar um pouco, de às vezes desligar no virador, você tem que puxar para dentro, dar 2, 3 voltas e sair para frente. E nos treinos a gente consegue ajustar muita coisa no test horse. E faz com que a gente consiga deixar os cavalos indo no ponto. A maior preocupação nossa no test horse é deixar o nosso cavalo solto, livre, correndo no ponto de virada, atrás do tambor, sem precisar ser guiado e nem escorado na boca. É isso que nós nos atentamos nos treinos de test horse antes do evento. Outra coisa, pessoal, durante os dias, é uma pergunta que fizeram para mim, durante os dias que você está lá no evento, você trilha bastante os seus cavalos lá fora na pista de baixo, né, na pista de aquecimento? Trilhamos todos eles, sim. 2, 3 passadinhas de trote, 2, 3 de galopinho, quebrando bem, soltando bem o corpo no giro, relaxando o cavalo. Lá fora, no paddock, na pista de fora, de aquecimento, a gente não treina cavalo deixando correr, solto, nem nada. A gente treina mais de galopinho, encaixando as viradas e exercitando os exercícios de base, que é nuca, paleta, meio do corpo, garupa. A gente trabalha bastante em cima dos exercícios de base e trilhando, soltando bem o corpo e a movimentação do cavalo
lá na pista de baixo, só de galopinho e trotinho. Muito mais trotinho, pessoal. Trote alongando a movimentação do cavalo e deixando ele bem sem ansiedade, sem adivinhar o momento de virada, deixando ele bem solto, relaxado e pensando sempre para frente. Para finalizar, pessoal, essa parte do nacional, também tem outro ponto muito importante que a gente analisa bastante quando chega no evento. Quando a gente chega no evento, a gente vai ver a pista. A gente analisa como é que é o solo da pista, os pontos de largada. Eu sempre costumo, para mim, para os meus alunos, tirar um parâmetro de uma placa do fundo das pistas, lá do fundo da cerca. O primeiro tambor está aqui, tem a cerca do fundo. Eu procuro achar o ponto de largada dos meus cavalos sempre mirado em algum emblema, em algum símbolo das placas de propaganda do fundo da pista. Então a primeira coisa que eu vou ver é onde que eu vou largar o meu cavalo. Quais seriam as largadas ideais para os meus animais. Quais são os pontos lá da cerca do fundo da placa de propaganda que eu vou tirar como base, como parâmetro para fazer a minha largada, para me acertar os pontos de entrada do primeiro tambor. Então, sempre que eu chego numa pista diferente, eu vou procurar os meus pontos de virada naquela pista. Quais são as placas que eu vou seguir como referência para largar, para mim acertar os pontos de virada. Referência na cerca sempre do fundo, nunca você olha para o tambor, eu sempre costumo olhar na cerca do fundo. A hora que eu perco o ângulo de visão do tambor, que eu peço a virada. Se eu estou indo para o segundo tambor, o tambor está aqui, eu estou olhando na cerca do fundo, a hora que eu perdi o ângulo de visão do tambor, que eu peço a virada. O cavalo vai onde você olha. Se você olha no tambor, ele vai no tambor. Então, procure sempre adiantar o seu ponto de visão para que o seu cavalo passe o tambor e no momento em que ele passa, você pede com a rédea de dentro o comando de rédea para ele fazer a virada. Analisando sempre os pontos, então, em cada pista, de acordo com as placas de referência do fundo das cercas, né? E outra coisa que a gente analisa é o solo. A pista é muito pesada, seu cavalo pode entrar mais embalado, com mais pressão, você pode tocar mais. A pista que está muito leve é uma pista que você toca um pouco mais quieto na sela, que você explora mais a virada do cavalo do que a velocidade. Porque às vezes a pista está muito leve e está muito dura embaixo. Não adianta você chegar com uma velocidade máxima se não tem chão para o seu cavalo pôr o pé. Aí seu cavalo quica e passa o tambor. Às vezes é melhor você chegar com uma velocidade mais cadenciada e você fazer uma virada rápida, com impulsão forte na saída do giro, do que você chegar com uma velocidade máxima, seu cavalo quicar e derrapar e não conseguir sair forte na virada. Então a gente analisa o tipo de solo, analisa se a pista está dura, se a pista está macia, para que a gente coloque a velocidade ali no cavalo de acordo com o que o solo está aguentando ali no momento da prova. Existem momentos em que a pista oscila, às vezes ela está pesada demais, às vezes está dura, e a gente tem que sempre, eu procuro sempre fazer as minhas passadas com base no que eu estou vendo das passadas anteriores. Converso bastante lá no paddock com os treinadores. Como é que tá a pista? O que você achou? Ah, tá boa, tá um pouquinho dura, não sei o quê. E através das minhas análises das passadas e do que eu converso com os treinadores, eu já começo a pensar mais ou menos em como eu vou fazer as minhas passadas, as minhas tocadas. Lógico, a gente não tem controle da situação. A gente procura trabalhar com uma velocidade máxima, bater e sair. Só que às vezes compensa você cadenciar um pouco para aproveitar mais os giros, porque realmente a pista não está dando condições de chegar com a velocidade máxima do cavalo. A gente pensa sim nesse tipo de dificuldade que a gente pode eventualmente ter, e a gente analisa realmente o solo. Tá macia, tá boa, pode tocar mesmo que o cavalo que tenha apoio, que o cavalo que a pista está aguentando desaforo, está aguentando que o cavalo entre na velocidade máxima, põe o pé, que segure ele sem quicar e que esteja macia para ele colocar o pé e se sentir confiante. Aí a gente vai para cima mesmo, no limite do limite. Então a gente tem que sempre analisar bem o solo, os pontos de largada de cada pista. Eu procuro sempre analisar muito antes de competir, para que eu consiga encaixar os meus cavalos naquela pista. Cada pista cada pista tem um solo diferente, cada dia a pista está de um jeito diferente. É muito difícil você controlar a umidade da pista, manter ela sempre macia, fofa e rápida. Então a gente tem que sempre analisar sim as condições da pista no momento que a gente vai competir, para a gente saber mais ou menos quanto de velocidade a gente vai pôr nas nossas passadas. Graças a Deus, hoje em dia a gente está tendo cada vez mais pistas constantes que estão conseguindo controlar mais a umidade, que estejam
iguais do início ao fim da prova. Por isso que você vê aí vários 16, as pistas estão cada vez mais rápidas e se mantendo numa qualidade muito boa por um período maior. Então isso é muito bom para o esporte, isso é muito bom para a gente, porque a pista fica de igual para igual do começo ao fim da prova. Isso ajuda a manter a qualidade e as marcas baixas no decorrer do evento inteiro e do dia a dia do evento inteiro. É mais ou menos por aí que eu penso, pessoal. Depois que a gente chega, a gente compete lá, corremos com os nossos cavalos. Eu chego em casa, dou 3, 4 dias de descanso para os meus cavalos voltarem, deixo bastante solto, bastante comida à vontade, para eles recuperarem realmente, e volto a montar depois de 3, 4 dias depois do evento. Procuro deixar eles sempre bastante solto mesmo nesses 3, 4 dias de recuperação, para que eles relaxem a musculatura, corram, se sintam à vontade, se sintam livres, porque no evento a gente fica só em baia, então eles ficam sempre presos, não tem essa liberdade que a gente tem dentro da nossa casa. Então a gente costuma também descansar bastante os cavalos. O descanso faz parte do trabalho e eu acho muito importante. Eu procuro, pessoal, no evento, trabalhar os cavalos todos os dias. Nós não damos descansos para eles dentro do evento, a não ser que o cavalo esteja muito bom ou tenha desgastado um pouco demais no evento. A gente descansa ele um dia ali durante o evento, 2 dias durante o evento, para que ele recupere um pouco a energia. Mas a gente sempre costuma, sim, trabalhar todos os dias no evento os cavalos. Às vezes tiramos um pouco o pé do treino, trabalhamos mais light os nossos cavalos, mais devagar, com uma intensidade de treino menor, só para manter. O cavalo que está muito bom só mantém, e o cavalo que ainda não está acertando, ele está todos os dias com um ritmo intenso de treinamento, para que a gente consiga acertar durante o evento ali. É mais ou menos assim que eu trabalho, mas todos os dias eles trabalham. Outra coisa, às vezes tem dia que a prova começa muito cedo, acaba muito de noite. Às vezes os cavalos que não competiram no dia, eles descansam também. Não tem, fica muito apertado pra gente. Às vezes a gente começa a competir 7 horas da manhã e acaba meia-noite. Aí os cavalos que não competiram durante o dia, eles descansam e a gente monta no outro dia cedo. A gente aí não montamos também, porque senão a gente não aguenta também trabalhar mais de 15 horas aí durante um dia e ainda montar os cavalos que não competiram durante esse dia. Mas o ideal é que seu cavalo chegue bem lá, que não precise estar o tempo inteiro treinando, treinos lights para você conseguir manter ele durante o evento num estado bom de saúde, com a imunidade alta e sem desgaste físico. Aí você vai temperando. Se o seu cavalo está com muita energia, você treina mais. Se o seu cavalo está precisando de energia, você treina menos. Vai fazendo um tempero. Você precisa conhecer o seu cavalo para saber realmente as necessidades dele. Eu acho que é esse o diferencial. Você saber ver o que o seu cavalo precisa no momento em que ele mais precisa. Espero que gostem desse vídeo, pessoal. Fizemos com muito carinho para vocês. E me mandem aí depois, vamos montar uma enquete aqui. Se ficou faltando alguma coisa, me mande as dúvidas que eu vou fazer um novo vídeo para esclarecê-las. Beleza? Um abraço a todos vocês.